Boa tarde! Hoje é um dia muito importante para nós, que estamos aqui tentando discutir o final do século XIX na literatura brasileira. Hoje é o dia de comentar aquele que é considerado o grande romance da nossa literatura. Aquele romance que nos fez ser projetados para outros países. Aquele romance que é modelo de vários outros romancistas. Dom Casmurro. Obviamente, todo mundo já ouviu falar desse romance e agora também é o momento em que a gente vai tentar discuti-lo um pouquinho mais e vai reler ou ler e saborear aquelas páginas maravilhosas, bastante provocativas de Machado de Assis. Nós temos que pensar que quando Machado publicou Dom Casmurro, ele estava no auge de sua técnica narrativa. Ele já havia publicado todos os seus grandes romances. Depois de Dom Casmurro, ele voltou a publicar o último romance dele, o romance de despedida, Memorial de Aires, que também é um espetáculo, é um romance muito tocante, que eu preferencialmente gosto mais do que todos. Mas não há como negar que a sua grande obra-prima é Dom Casmurro. Então, vamos lá? Temos um longo percurso, mas um percurso de muitas discussões saborosas sobre esse romance. É somente uma instrução. Para que vocês acompanhem essa videoaula, é importante que vocês tenham um roteiro, que eu já divulguei, e também que vocês tenham o livro Dom Casmurro por perto, porque nós vamos ler alguns trechos, né? É importante nós discutirmos as interpretações que o livro teve, mas mais ainda é importante reler alguns momentos do livro que nos dão dicas sobre o modo como lê-lo e as questões que ele que emerge de sua narrativa, tá bom? Então peguem o Dom Casmurro e peguem o roteirinho que a gente vai começar. Bom, para nossa conversa, eu separei o assunto em 4 partes, como vocês podem ver aí no roteirinho. A primeira se chama ficção do tribunal. Como vocês veem, eu pus entre aspas, por quê? A ficção do tribunal é uma expressão que o Abel Barros Batista, num livro de 2003, que está aí no roteirinho de vocês, né, a referência, usa para falar do Dom Casmurro. Veja, Dom Casmurro seria uma narrativa ficcional, ou seja, inventada, sobre um caso de tribunal. E quem já passou pelo menos pela metade do livro já deve ter percebido, ou quem já leu o resumo do livro, né? Isso é bem fato comum, que se trata de uma acusação, né? Cujo acusador é o marido, é Bentinho, que é um personagem que inclusive era advogado. E como todo bom advogado, usa de vários recursos retóricos para convencer seu júri. E o júri somos nós, os leitores. Ele quer convencer que sua esposa, sua namoradinha de infância, o traiu, o enganou, o ludibriou, usou de seu amor puro, constante, único, singelo, para ter vantagens, né? Então, essa é a peça do tribunal que ele expõe para que nós, ao final do livro, julguemos. No segundo momento da exposição, nós vamos falar da Capitu, essa figura feminina que é a mulher mais enigmática, mais misteriosa, mais sensível que temos notícia. E em seguida a gente fala do Bentinho, né? Bentinho, o marido traído ou não, né? E que precisa ser analisado principalmente em seu aspecto como narrador. Ele é quem conduz a história, é ele quem traz os fatos da história, portanto ele precisa ser visto com bastante cuidado. E finalizando, eu abri um item chamado Um País Sob Suspeita,
no qual a gente traz uma interpretação do livro que está ali no livro Duas Meninas, do Roberto Schwartz, especificamente no primeiro capítulo, chamado A Poesia Envenenada em Dom Casmurro. Esse texto também vai ser chamado para nossa leitura em vários momentos. É preciso que vocês o leiam com bastante cuidado, fazendo anotações, levantando dúvidas, para que tudo fique bem compreendido, tá? No mais, eu vou utilizar de livros que falaram sobre Dom Casmurro e, mais especificamente, como nossa proposta, utilizar das questões que são levantadas nas principais obras de historiografia da literatura brasileira. Ou seja, Bose, História Concisa da Literatura Brasileira, Coutinho, a História do Brasil, especificamente o volume 3, que se dedica ao realismo, né, naturalismo e parnasianismo. Luciano Steniano Picciu, História da Literatura Brasileira, e especialmente para Dom Casmurro e Machado de Assis, eu gostaria que vocês lessem a parte que Melchior, José Guilherme Melchior, utiliza para discutir, né, essas obras no livro, na historiografia dele, que se chama De Anchieta a Euclides. Todos esses livros estão em nossa pasta no Google. Vamos começar então. Vamos direto para a primeira parte, a ficção do tribunal. Nessa parte eu tento levantar algumas questões gerais do livro, uma introdução, antes que a gente se aprofunde um pouco mais nos dois principais personagens, né? A Capitu e o Bentinho. Para começar, eu queria que vocês lessem comigo essa citação do Melchior, em que ele vai falar da importância desse livro, né? Lendo aqui com vocês, tá? A grandeza de Machado foi ter posto os instrumentos de expressão forjados no primeiro 800, a língua literária elaborada por Alencar, a serviço do aprofundamento filosófico da nossa visão poética, em sintonia com a vocação mais íntima de toda a literatura do Ocidente. Foi com Machado de Assis que a literatura brasileira entrou em diálogo com as vozes decisivas da literatura ocidental. Eu vejo nessa citação várias questões que é preciso a gente ressaltar. Em primeiro, a importância da influência de José de Alencar na narrativa de Machado de Assis. Machado de Assis era fã de Alencar, né, seguia seus modelos, gostava muito dos seus romances. Só que ele traz uma problematização muito maior, tanto na composição dos personagens, como também na situação que as ações formam, né? E por isso ele aprofunda as questões que eram levantadas no Alencar. Veja só, um bom exemplo é a questão do amor versus dinheiro, que você já vê bastante forte em Alencar. Em Dom Casmurro você também vê isso. A princípio, Capitu seria a vizinha pobre se casando com um grande proprietário, o único herdeiro, e isso lhe traria um ganho social, né, e econômico. Mas veja que não ficou só nisso. Em Machado de Assis isso toma outras dimensões que nós vamos ver que chegam até a uma análise sociológica do país. Uma outra questão que se coloca aqui nessa citação é que, além dessa camada a mais, desse adensamento que a narrativa de Machado traz em relação à narrativa de José de Alencar, foi com Machado de Assis, e se formos pensar com Dom Casmurro, né, Dom Casmurro faz parte das grandes listas de grandes romances mundiais, não é um romance importante somente para a literatura brasileira, mas é um romance importante para toda a literatura ocidental. E foi Machado quem nos introduzirá nesse âmbito mais universal, né? Mais amplo, menos local. Né? Se o século XIX ele é caracterizado no Brasil por essa tentativa do Brasil que
de colônia passou para um estado independente, que queria mostrar para o mundo inteiro que ele era capaz, civilizado e que poderia ser um estado independente, inclusive nas manifestações culturais, que são representativas da sociedade, né? Nenhuma manifestação cultural ela é separada daquele âmbito que a moldura, né? Que é a sociedade, o tempo histórico, né? Então é Machado quem nos introduz a esse local de projeção na literatura. Bom, vamos lá. Esse item eu dividi em vários subitens para que a gente fosse se organizando em relação à discussão. O primeiro eu chamei de A Memória. Por quê? Porque Dom Casmurro é um livro de memória. Memórias Póstumas de Brás Cubas também o era, e veja só, o próprio título indicava, né? Tinha essa questão bastante exótica de ser Memórias Póstumas, um autor que já havia morrido escreveu o livro. Memorial de Aires, que vai ser o livro seguinte a Dom Casmurro, também é um livro de memórias. Nesse Conselheiro Aires, um personagem que vai aparecer em Saul e Jacó e que se torna protagonista de Memorial de Aires. Um livro quase autobiográfico de Machado de Assis, com muitas questões que relembram a vida dele. Dom Casmurro, apesar de não trazer esse indicativo no título, é um livro de memórias. E o capítulo 2, ele já deixa isso bem claro. Capítulo 2 chamado Do Livro. Vocês se lembram que no capítulo 1 ele vai esclarecer o porquê do título. Então, se a gente for pensar, esses primeiros capítulos se dedicam não a falar dele, né, da ação, do enredo, mas a falar da escrita desse enredo, da escrita do acontecimento, ou seja, do próprio livro. Nesses termos, esses primeiros capítulos e várias outras partes do livro, elas são metalinguísticas. Esse traço que nós já percebemos em outros textos do Machado de Assis, essa referência da literatura à própria literatura. Nesse caso, o protagonista é um escritor, né, está escrevendo um livro. Então, esse olhar para si mesmo, esse olhar voltado para a própria literatura, é uma característica que vai ser muito forte no modernismo, em outras palavras, no século seguinte, mas que Machado já havia colocado em ação. Nesse ponto, ele antecede técnicas narrativas, as principais técnicas narrativas do século XX. Vamos pensar nesse capítulo. Eu vou lendo devagar e comentando com vocês. Do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. A pena, né? A escrita na época era a pena. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Ou seja, ele vai descrevendo a vida dele e nesse caso ele começa por sua situação social. É um proprietário que morava na rua de Mata-Cavalos, mas agora mora no Engenho Novo, um outro bairro, e que pretendeu reconstruir aquela casa antiga, que é a casa de sua infância, nessa casa da velhice, né, em que ele está passando a velhice. Em outras palavras, nós temos aqui essa forte informação de que se trata de alguém tentando reconstruir o seu passado, ou de pelo menos tê-lo por perto. Então, o narrador, o escritor desse livro, né, escritor entre aspas, não vamos confundir com Machado de Assis, mas, como eu disse, Bentinho é o escritor desse livro, né?
ele faz um livro de memórias e ele é fixo no passado, né? É alguém fixado no passado. Bom, vamos continuar vendo a descrição que ele faz disso. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo. As mesmas alcovas e salas. Ele reproduziu idêntico os cômodos da casa de sua infância. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. É interessante, ele vai reproduzir não somente a casa, mas também a decoração. E eu quero que vocês prestem atenção nessas figuras que eram pintadas nas paredes, referentes a uma época, a uma cultura greco-latina, né? E que aponta para uma pessoa que tem um conhecimento erudito, né? Ele sempre se caracteriza assim durante o romance, porque se ele é um advogado que está fazendo uma acusação, ele precisa que o leitor pense que ele é culto, erudito, sábio, né? Então temos que ter cuidado com todas essas dicas que ele vai dando e especialmente essa caracterização que ele faz de si mesmo como uma pessoa super bondosa, uma pessoa estudada, uma pessoa que não se enganaria, né? Esse é a linha de argumentação dele. Não alcança a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, ela já estava assim decorada, vinha do decênio anterior. Era gosto do tempo meter sabor clássico a figuras com pinturas americanas, o que mais é também análogo e parecido. Tem chacarinha, flores, legumes, uma casuarana, um poço e lavadouro, uso, louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, como a exterior, que é ruidosa. A respeito ainda dessas figuras clássicas, eu gostaria que vocês se lembrassem do texto As Ideias Fora do Lugar do Schwartz, em que ele vai comentar isso, que o brasileiro sempre exporta a cultura que ele considera mais moderna que a dele. Né? Então, trazer figuras clássicas para um ambiente brasileiro que não tem nada a ver com isso, né? Era uma maneira do brasileiro se sentir ilustrado, moderno, erudito, né? E isso é um procedimento que naquela época se refletia inclusive na arquitetura e na decoração. Bom, o próximo parágrafo é importantíssimo. Veja só. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então são 2 pontas soltas, né? A da velhice e da adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falta é o mesmo, e esta lacuna é tudo. Tem uma certa frieza nisso, né? Um homem se recupera das perdas, mas não se recupera com a falta de si mesmo, né? Então é um homem um narrador que já traz aqui uma descrição de tristeza, melancolia, que a gente sabe é forte traço da narrativa machadiana e que acompanhava, né, os direcionamentos do século. Eu já comentei com vocês que o final do século tinha essa forte impregnação de negatividade, especialmente com a influência de Schopenhauer. É de fato uma crise da modernidade já naquela época, né? O auge da modernidade se dá de maneira bastante rápida aqui no Brasil, na Europa, mas logo em seguida vem esse sentimento de exclusão, de que não deu muito bem certo
a modernidade. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Ele está falando que só aparentemente, né, ele está bem. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Eu queria chamar a atenção para essa frase, que traz um procedimento muito forte no Machado, que é o eufemismo. Ele está dizendo que só tem amigos novos porque os outros morreram. Ao invés de falar que todos os antigos morreram, ele fala de maneira suave, eufêmica. Só que ele fala as coisas mais terríveis com essa suavidade. Isso é muito Machado de Assis. Veja, todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obrigam muita vez a consultar os dicionários e tal frequência é cansativa. Então, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas também é exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo, distrações raras. O mais do tempo é gasto em orchar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nessa descrição bastante rápida de frases curtas que ele faz da própria vida. E esse é um estilo que vocês vão ver em todo o romance. Capítulos curtos, frases curtas, geralmente em ordem direta. É um romance com uma linguagem bastante simples, mas não simplória, né? Uma linguagem muito bem cuidada, mas que não tem grandes complicações. A complicação maior está dentro do personagem mesmo, né? Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Ou seja, ele está dizendo que está escrevendo um livro por tédio. Veja que não é verdade. Esse é um narrador que mente. Ele inicia dizendo que precisava atar as duas pontas da vida dele, ou seja, ele tem um problema interno sério que a escrita seria uma possibilidade de resolver. E aqui ele já muda de ideia e diz que resolveu escrever porque estava entediado, né? Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Veja ele novamente dizendo que é erudito, culto, né? Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos. E por aí afora ele vai citando, né? Todo o romance traz citações literárias, citações de cientistas, de estudiosos, citações da mitologia, né? Isso já era um procedimento que aparecia em Memórias Póstumas, mas aqui vai se tornar bastante recorrente. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes começaram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. E aí ele cita Fausto, né? Aí vindes outra vez, inquietas sombras, né? Então ele acaba confessando que a necessidade desse livro tem a ver com buscar alguns esclarecimentos, né? Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim,
Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Ele conversando com as pinturas da parede, né? Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tom. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive outras muitas melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Então, esse é praticamente um prefácio, uma explicação das razões desse livro. E as razões seria ele, através do passado, ele retornar a si mesmo, né? Como se a vida o levasse a se perder de si próprio e a memória fosse o recurso que ele usaria para se ter de volta. Bom, então por aí a gente já imagina o quanto o estilo de memória, esse estilo que é a memória evocada, é um traço importante em Machado de Assis. Eu gostaria de lembrá-los que o próprio filho, né? Filho, vamos chamar de filho, ele tem dúvidas que é dele, ele pensa que é de Escobar, mas o filho dele foi estudar arqueologia. Então, esse trabalho de arqueólogo, de buscar no passado, está impregnado em todo o livro, tá? Vamos agora falar um pouquinho do estilo? Esse estilo com que ele escreve, porque o Machado ele vai ser conhecido por trazer à narrativa brasileira, ao romance, inovações e questões que o caracterizam com um estilo muito próprio. Eu fiz algumas anotações aqui, né? A Luciana Picchio, ela chama o estilo dele de ruminante, né? Ela vai falar assim: mas o ponto nodal da produção de Machado, a sua verdadeira procura do tempo perdido, é o Dom Casmurro. Machado nos chega aí com aquele seu estilo ruminante. E, entre parênteses, ela põe ruminante, a ideia torna-se íntegra e liberta. Sou mais profundo quando rumino e mais elevado também. Já se lia uma crônica de 1889. Então, veja só, o romance Dom Casmurro, ele é dessa época, e numa crônica ele mesmo diz desse estilo ruminante, esse estilo que o elevaria a um outro patamar. O que é um estilo ruminante? Né? É algo que fica andando num círculo no mesmo lugar. E eu acho que a narrativa faz isso, né? Essa ideia fixa. Uma ideia fixa que matou o Brás Cubas em Memórias Póstumas, em Brás Cubas, que Quincas Borba também tinha, e aqui ele vai aderir a esse estilo ruminante, circular, reiterativo. Mas de qualquer forma, eu já comentei isso, vou retornar aqui, ele retoma alguns procedimentos que já haviam aparecido nos romances anteriores, como por exemplo a técnica dos capítulos curtos, um certo humor, é um humor à inglesa, né? Esse humor machadiano foi caracterizado pelos críticos como um humor à inglesa. O que é um humor à inglesa? É um humor refinado, inteligente, quase sem graça. Não chega a ser engraçado, porque é muito irônico, né? Atravessa na frase em que contém humor uma crítica feroz, mas de maneira bastante inteligente e nada agressiva, nada muito eufêmica, né? Muito eufemismo. Eufemismo é algo que a gente sempre tem que ter em mente quando se lê o Machado, né? E sempre perceber que por trás daquilo ele está dizendo algo terrível. As apóstrofes ao leitor, né? Ele vira e mexe, ele vai dizer: leitor, meu caro leitor, aguente mais um pouco, meu leitor, né? Então, esse interromper a narrativa para falar ao leitor, para chamar o leitor, é também uma característica que já estava forte em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né?
essa interrupção da narrativa para falar de outra coisa e muitas vezes para falar da própria narrativa. Esse procedimento que a gente chama de digressão é um procedimento que já havia em Homero, como um leitor, né, e um estudioso, Auerbach, conseguiu discutir. Então a digressão sempre houve na narrativa. Em Machado de Assis é bem recorrente. É a interrupção da linha narrativa principal, primeira, trazer um outro fato, uma outra narrativa, comentários, para depois continuar essa linha principal. Eu gostaria que vocês observassem em Dom Casmurro o nome dos títulos. Tem alguns que são bem provocativos, bem interessantes. Então, os títulos fazem parte da composição toda. Os títulos, eles levam o leitor a colocar uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça que ele está propondo, né? Um dos títulos eu quis comentar especificamente com vocês, no capítulo 4. Se chama Um Dever Amaríssimo. Amaríssimo, no superlativo, né? Deveria ser um dever amaro, ou seja, amargo, né? Esse capítulo específico vai falar do José Dias, aquele personagem que é o agregado, né? Ou seja, um homem livre, mas que de fato vivia às custas da família de Bentinho, que era uma família próspera, e que por isso ele fazia tudo que a proprietária mandava, e depois fazia tudo que o Bentinho, quando herdou, mandava, né? Então José Dias é um personagem muito específico, muito interessante, que tinha mania de falar no superlativo. Tudo ele ampliava, né? Na página 45, ele inclusive, nesse capítulo 4, você vê o seguinte: José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, serviam a prolongar as frases. Então era um efeito grandioso, superlativo a gente sabe que é grande, né? Para prolongar frases e ideias que ele não tinha muitas, né? Veja a crítica aí, né? A aparência, os jogos, as estratégias para encobrir aquilo que não é um real que não é exatamente satisfatório. O capítulo 79 eu acho bem interessante também. Ele fala assim, o título do capítulo é Vamos ao capítulo. O capítulo 80 fala Venhamos ao capítulo. Então esse jogo com o leitor é um jogo até com humor, né? Brincando com o leitor, mas que mostra, né, toda uma estratégia para conquistar o leitor, para não enfadar o leitor, né, e para trazer o leitor para o seu lado. Bom, outra coisa que eu gostaria que vocês percebessem, que eu acho que é um ponto máximo de Dom Casmurro, é a linguagem figurada, né? Quem não se lembra da expressão olhos de ressaca? É uma metáfora, né? Uma metáfora que se faz pela adjetivação. Olhos de ressaca. Capitu era aquela mulher de olhos de ressaca, né? A ressaca ela vem e leva tudo para ela, né? Então é perfeito, é tão exato, né? Para esse olhar profundo que engole tudo. Mas o José Dias também já tinha tentado para os olhos de Capitu, né? Só que ele tinha dito que ela tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Um olhar oblíquo, dissimulado, já era algo que vai pintando para nós uma ideia de uma Capitu estrategista, até mal intencionada, né? Veja que olhos de cigana oblíqua e dissimulada vai aparecer em Dom Casmurro pelas palavras de José Dias. Mas, quem sabe, né? É Bentinho quem está contando. E está contando pelo viés da memória. E a memória nunca é exata. Pode ser que não seja bem isso, né? Sempre em Dom Casmurro é importante a gente fazer essa pergunta. Bom, uma outra coisa em relação ao estilo
essa entrada e saída de personagens, também o discurso direto, as conversas, tudo isso caracterizando um pouco o teatro, né? Não vamos nem dizer o drama que está ali em ação. Na primeira parte, o grande drama, que é bem estendido, é a impossibilidade do romance juvenil de Bentinho e Capitu se realizar por uma promessa que a mãe, uma senhora muito beata, muito religiosa, segundo Bentinho, uma santa, né, havia feito quando ele era bebê e tinha ficado doente, né? Então, há recursos narrativos ali que lembram teatro. Você imagina estar assistindo uma cena, né? E nesse ponto a narrativa é muito mais ágil que Memórias Póstumas, que Quincas Borba, né? Então é uma narrativa com um referencial de gênero muito misto, muito ambíguo, né? Que vai caracterizar. O Bose, inclusive, diz o seguinte, que em Dom Casmurro, o Machado de Assis teria inventado um novo gênero, né? Não é só um romance, é um romance cênico, né? Ele fala, é um gênero novo, estritamente machadiano, né? Outra invenção dele. Bom, eu queria comentar com vocês um outro item, que são os personagens, né? Sem dúvida, se a gente for comparar a ação e a caracterização de personagens, Dom Casmurro é um romance de personagens. Isso já era bastante forte em Memórias Póstumas. Eu comparo os dois porque Memórias Póstumas foi o primeiro romance dessa segunda fase de Machado de Assis, aquilo que os críticos chamam de fase madura. Agora veja o seguinte, em Dom Casmurro vai aparecer menos personagens e por isso eles são muito mais trabalhados, né? Todos os personagens têm perspectivas, personalidades muito próprias. Então há esse destaque, a caracterização de personagens únicos. Por exemplo, quando a gente pensa na Dona Glória, Dona Glória é a viúva, né? Poderia ser até um tipo, né? Tipo é aquele personagem que é característico de todos daquele molde, né? Mas ela não é só a viúva, né? Ela sim representa as viúvas ricas da época que tinham muito poder e que não deviam muita satisfação à sociedade. Elas podiam fazer tudo. Podiam até não cumprir uma promessa que tinha feito a Deus. Ela negociava com Deus, né? Ela barganhava com Deus, barganhou a promessa que ela havia feito. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão bem pintada, né? Mesmo o filho chamando ela de uma santa, tem um capítulo que ele vai justamente falar isso, que ela era uma santa, ela era perfeita. Bentinho tem, de um lado, a mãe que ele considera santa e de outro, a esposa que ele considera extremamente impura, pecadora, né? Então Capitu seria o avesso de Dona Glória. Dona Glória que era toda religiosa, né? Então, todos os personagens são feitos com muita profundidade, né? A prima Justina, que é a solteirona rancorosa, que tem raiva da Capitu. A princípio se incomoda o Bentinho, mas nessa volta ao passado, ele começa até a pensar que a prima Justina já via em Capitu aquilo que ele pensa ver, né? Então tem toda essa relação de parentela dentro de Dom Casmurro que vai trazer personagens inesquecíveis. E o maior, com certeza, é José Dias. Vamos pensar um pouquinho no Schwartz. Nas Ideias Fora do Lugar, Schwartz vai lembrar a gente que no lugar da escravidão, o brasileiro construiu uma relação que era tão escravocrata quanto a escravidão, no entanto não tinha aquela condenação à escravidão, que seria aquele sistema de agregados. O José Dias é o agregado, né? Ele é adulador, ele é puxa-saco,
ele é obediente, ele muda de ideia rapidamente conforme os interesses. É uma pessoa que precisa agradar o tempo todo, porque ele não tinha profissão. A profissão dele era viver em função de uma família. Ele dependia economicamente da família e por isso ele precisava sempre ser interessante para essa família. Se a gente for pensar, o pai de Capitu também tem um pouco disso. Apesar de ser vizinho, viver na propriedade, mas era um vizinho muito próximo, ele depende da dona Glória, inclusive para conselhos morais, né? Então é um outro tipo de agregado, mas continua sendo alguém que vive à sombra de um grande proprietário. Veja só, o agregado, ele não desenvolve características independentes daquela família, ou seja, o Schwartz deixa bem claro isso no texto dele, A Poesia Envenenada. O agregado, ele não conquista uma individuação, um status de indivíduo com querer, com desejos próprios, porque ele precisa se identificar com a família, né? É um novo tipo de escravidão, não oficial, mas o Schwartz, na página 24 do A Poesia Envenenada, ele fala assim: o agregado não se concebe propriamente como indivíduo, a parte da família que serve, com a qual se confunde imaginação e cuja importância lhe empresta o sentimento da própria valia. Bom, nós vamos retomar essa questão do agregado quando formos falar de Capitu. Outra coisa que eu queria nessa introdução à nossa conversa falar, chamar atenção, são as características realistas naturalistas de Machado. Dom Casmurro é, de fato, um livro realista. Ele está cronologicamente dentro dessa escola literária. Mas o que há de realismo nele de fato? Bom, temos o tema da traição. Se Eça de Queiroz escreveu o Primo Basílio, que é muito próximo, inclusive, do livro do Flaubert, Madame Bovary, né? E o Primo Basílio foi criticado ferozmente por Machado de Assis, que via problemas na formulação dos personagens, incoerências na estratégia narrativa, né? Ou seja, na parte artística propriamente dito, o Machado de Assis dizia que o Eça de Queiroz não era satisfatório, não era um bom escritor. Isso numa época que o Eça de Queiroz era um ídolo para os romancistas brasileiros, né? Era considerado o maior de todos os autores aqui. Bom, temos a traição. Temos também um olhar bastante crítico para a sociedade, isso faz parte do realismo. No entanto, né, ele não centraliza exatamente nisso, ele retoma o realismo de maneira muito própria, muito livre, muito independente. Eu queria comentar com vocês algo que sempre surge. De fato, se formos analisar ali a narrativa, não há nada objetivo quanto à traição da Capitu. De fato, há desconfianças. E todos os momentos que o Bentinho, narrador, cita para confirmar, podem ser colocados em questão, né? Pode ser impressão dele, pode ser raiva dele, ciúme excessivo. No entanto, quando o filho vai crescendo, ele vai percebendo que o menino é muito parecido com Escobar. A princípio ele acha que o menino tem o dom de imitar e que imita o Escobar. Quando o ciúme vai ficando mais forte, especialmente depois do funeral de Escobar, ele começa a ver isso de outra forma, né? Ele começa a dizer que o menino é filho de Escobar mesmo. E ao final da narrativa, esse filho que ele sequer criou, né, porque Capitu foi para a Europa com o filho, numa situação bastante amigável, né? Veja que mesmo com essa sombra do adultério,
as aparências sociais foram preservadas, né? Ele não se preservou, ele confessa nesse primeiro capítulo que ele não conseguiu manter-se a si próprio, inclusive. Mas as aparências foram preservadas, eles não se separaram. Capitu foi morar na Europa por causa do clima, né? Mas veja só, quando ele revê o filho depois de um tempo, ele acha que o filho é muito parecido com o Escobar, né? Por quê? Fisicamente, o filho dele seria parecido com o Escobar. Esse é um dado objetivo que leva muitos leitores a garantir que realmente Capitu teria traído. No entanto, havia nos romances naturalistas algo que se chama impregnação orgânica. Impregnação orgânica. Já havia, inclusive, aparecido em Zola, que foi, Émile Zola foi o grande, aquele que deu início ao romance naturalista propriamente dito. Mas havia aparecido em Goethe também, no romance As Afinidades Eletivas. O que seria a impregnação orgânica? A semelhança física do filho, ela resultava da impregnação da mãe pelos traços de um homem amado, apesar dele não ter gerado aquele filho. Então veja, é meio absurdo pelo conhecimento que a gente tem hoje de genética, enfim, não dá para levar isso a sério hoje. Mas naquela época, naquele momento, no século XIX, acreditava-se que se a mãe tivesse um amor, um sentimento muito profundo por um homem, apesar dela não ter concebido um filho com ele, mas com outro homem, o filho se pareceria com o amado, porque as características dele ficariam impregnadas na mãe. Portanto, não é prova definitiva a parecença de Ezequiel com Escobar, mas pode ser uma das teorias que corriam na época, né? Bom, para encerrar essa parte, eu queria comentar com vocês uma discussão que o Schwartz traz também na Poesia Envenenada. Ele fala que para se ler Dom Casmurro você teria 3 leituras sucessivas. A primeira é aquela que a gente vai dispensar, porque é a óbvia, né? Uma leitura romanesca, onde acompanhamos a formação e a decomposição de um amor. Então seria um enredo amoroso, que é bem óbvio, que não precisamos discutir. Tem uma segunda de ânimo patriarcal e policial, a carta de prenúncios e evidências do adultério dado como indubitável, né? Não se tem dúvida em relação a isso. E tem uma terceira, ou seja, essa segunda tenderia a condenar Capitu pelo adultério. A terceira, que é geralmente a contracorrente, coloca Bento Santiago como réu. É ele quem seria o culpado por ter, por ciúme excessivo, ter destruído a vida dele, de Capitu, e por consequência do próprio filho, né? Vamos começar pela Capitu, né? Vejamos, essa que seria de ânimo patriarcal e policial fica bem claro quando a gente analisa Capitu. Se a gente for pensar, desde o início a crítica condenou Capitu, mas é lógico, né? Dom Casmurro foi publicado em 1889. Ele chegou a ser impresso, mas que ele veio à luz mesmo foi em 1900, né? A virada do século. Então, até os anos 60, a crítica tendeu, quando eu digo 60, é 1960, né? 60 anos de crítica, entendeu que Capitu realmente era culpada. Se colou na versão do narrador. Isso é bem explicável. Nós temos essa tendência de pensar que o narrador é fiável, o narrador não mente, o narrador é confiável, né? Faz parte do jogo narrativo essa credibilidade. E é outra coisa que
o Machado de Assis foi extremamente inovador, especialmente numa escola, como eu disse anteriormente, que previa um narrador objetivo, científico, ou seja, não se pode desconfiar do narrador realista. Mas o Machado inverteu esse processo. Voltando aqui, vamos falar de Capitu. 1936, a Lúcia Miguel Pereira fala o seguinte: Capitu, se traiu o marido, foi culpada, ou obedeceu a impulsos e hereditariedades ingovernáveis? É a pergunta que resume o livro. Então veja que Lúcia Miguel Pereira, mulher, né, uma crítica mulher, em 1936, 30 anos após o lançamento do livro, ela diz que não tem dúvida em relação ao adultério de Capitu. A dúvida é, ela foi culpada, ela fez por maldade, de propósito, ou ela apenas estava obedecendo a impulsos e hereditariedades ingovernáveis, que a jogaria no âmbito do naturalismo, né? Pelo naturalismo, a natureza é soberana, não tem moral que segure a natureza. Veja que em 1960, a Helen Caldwell, num livro chamado The Brazilian Othello of Machado de Assis, o Otelo brasileiro de Machado de Assis, ela vai ser a primeira crítica literária a duvidar da narrativa de Bentinho, né? Ela vai inclusive chamá-lo de Otelo. Otelo é uma figura, um personagem shakespeariano que condena a mulher dele por um ciúme excessivo que acaba se mostrando errôneo, né, equivocado, né? Então, o que a Caldwell faz é inverter essa culpa. O culpado é o Bentinho, que é um momento alucinado, né? Eu chamo a atenção que a primeira pessoa que foi colocar em dúvida a narrativa de Bentinho não foi brasileira e não foi um homem, né? Foi uma mulher americana. Ou seja, isso mostra muito da nossa sociedade patriarcal, né? Bom, em 1997, o Schwartz vem com esse livro, né, A Poesia Envenenada, esse primeiro capítulo do livro Duas Meninas, livro que até ganhou vários prêmios como melhor livro do ano, né, de ensaio. E ele faz outra pergunta, bem diferente daquela feita pela Lúcia Miguel Pereira. Ele diz que a pergunta central de Dom Casmurro seria o seguinte: a namorada adorável dos 15 anos já não esconderia dentro dela a mulher infiel que adiante o enganaria com o melhor amigo? Então, a pergunta que ele vê no Bentinho não tem dúvida da traição. Capitu, na infância, na adolescência, já era aquela pessoa pérfida, estrategista, má ou não? Ela se tornou isso depois, né? E aí o Schwartz vai desmontando esse pressuposto, né? O Schwartz vai comentar que o romance é dividido em duas partes. Se vocês forem ver, a primeira parte é até bastante longa, né? A primeira parte é totalmente dominada por Capitu. É ela quem tem as ideias, é ela quem rege os sentimentos dele, né? E a segunda parte é dominada pelo Casmurro, pelo Bentinho, né? Então, a primeira parte, segundo Schwartz, estaria sob o signo do espírito esclarecido. Quando se fala em espírito esclarecido, lembrem-se do iluminismo, ou seja, sob a razão, né? E a segunda parte, sob o signo do obscurantismo. Então, o texto do Schwartz vai se dividir nessa linha. Capitu é a pessoa regida pela razão e Bentinho regido pela emoção. Então, se a gente pensar naquilo que viemos discutindo desde que falamos da ideia liberal, né? As ideias liberais, Capitu seria a versão moderna do Brasil, aquela que pensa, que tem estratégias. Bentinho é a versão antiga, patriarcal,
agarrada a uma autoridade, que quando vê que alguém fugiu disso, não consegue se reorganizar, né? Então ele seria o lado brasileiro antigo, né? Aquele lado, inclusive escravocrata, nada liberal, né? Em que as ideias liberais não funcionam, tá? Também o Schwartz vai falar que Capitu é o oposto de José Dias. Veja que os dois são agregados. No entanto, se o José Dias é submisso, a Capitu não é. Se o José Dias tem uma identidade própria, a Capitu tem, desde sempre. Apesar de agregada, dependente de Dona Glória, ela vê os problemas de Dona Glória. Ela vê o quanto Dona Glória também é abusada no seu poder, né? E ela se opõe a Dona Glória, mesmo fingidamente, quando Dona Glória vai contra os seus planos, né? Então Capitu seria o contrário, um tipo de agregado diferente, né? Por quê? Porque ela tem individualidade. Ela tem uma personalidade que se separa daquela em que o agregado acaba se omitindo para ser fiel, leal ao seu, digamos assim, dono, né? Então, para o Schwartz, a Capitu é o contrário do Bentinho. O Bentinho representa o patriarcalismo e a Capitu representaria esse novo momento mais moderno, ou seja, a razão esclarecida. Eu gostaria, falando de Bentinho, vamos falar dele um pouco, né? Vamos falar do Bentinho. O Bentinho é um narrador, mas eu vou usar o Schwartz de novo. Tem um texto ali na nossa pasta que se chama Mesa Redonda. Nesse texto há uma discussão entre vários estudiosos de Machado. Vale a pena vocês lerem. É importante que vocês leiam. Nesse texto, o Schwartz vai discutir aquilo que ele chama de narrador volúvel. É um narrador que não se fixa em nenhuma ideologia. Então, Bentinho, ora é um menino mimado, que vem dessa família patriarcal, autoritária, ora ele dá ares de liberalismo. Então, quando ele faz esse monte de citações, parece que ele é uma pessoa racional, né? Parece que ele é uma pessoa movida pela razão, movida pelas ideias liberais. Fica movimentando-se, não tem uma definição desse narrador. Então, esse conceito narrador volúvel tem a ver com isso, né? É um narrador que não se define ideologicamente. Tá? Bom, então, a grande frustração do Bentinho é bem mais do que a traição de Capitu, né? A grande frustração dele é que foi uma traição de classe social, né? Que não fez aquilo que lhe era destinado, né? Que se libertou de um sistema de dominação. E aí é que teria doído a ele. É uma versão, uma interpretação do Schwartz que vai além da discussão amorosa, tá? Bom, o que eu queria comentar com vocês também, que eu acho importante, é o seguinte. Para mim, mais do que se Capitu traiu ou não traiu, a grande questão do livro é o narrador, né? Quem é Bentinho? A gente se pergunta muito sobre quem é Capitu, mas quem é Bentinho? O Schwartz levanta essas questões, né? Bentinho é um representante de uma classe social que é bastante tradicional no Brasil e que dava as cartas, os ditames de uma sociedade. E Capitu teria o seu lado, né, de contraponto a isso. Mas o Bentinho, como narrador, ele é muito escorregadio. Olhem bem, leiam com cuidado as páginas de Casmurro e vocês vão ver o seguinte: o Bentinho, ele faz um. Ora, ele te dá dados que te fazem convencer plenamente que ele tem a memória perfeita,
que ele se lembra de detalhes, ele dá detalhes como narrador. Portanto, ele não pode estar enganado. Em outros momentos ele fala, eu não sei bem, é meio impreciso para mim, eu não sou bom de memória, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Ora, se ele não lembra o que ele comeu ontem, como ele vai se lembrar de detalhes do passado? Veja que antes dele ver que o filho era parecido com Escobar, tem um capítulo em que, vou falar para vocês o número do capítulo, um capítulo que se chama O Retrato, é o capítulo 83. Leiam esse capítulo. A amiga da Capitu está doente, ela vai visitá-la e Bentinho vai encontrá-la lá. E aí o pai da amiga mostra um retrato na parede da mãe da amiga e fala, não parece a Capitu? Aí ele olha e realmente parece. Ou seja, esse capítulo, ele põe em dúvida isso que vai aparecer quase no final do livro, de que a parecença entre uma criança, uma pessoa e outras pessoas que não são seus pais é possível, né? Então, de fato, com esse capítulo 83, ele desmonta o grande trunfo da argumentação dele, da acusação, que seria a parecença de Ezequiel com Escobar. E esses jogos em que ele acusa, mas ao mesmo tempo ele mostra ser um narrador muito duvidoso, um narrador suspeito, vocês vão ver durante todo o livro. Ou seja, Machado de Assis construiu em Dom Casmurro uma narrativa acusatória, uma narrativa de intrigas, em que o grande problema é o narrador, porque é um narrador que joga com o leitor e que você não pode se fiar na narrativa dele. E esse é o grande charme do livro. Você tem que ir vendo e duvidando e pegando uma pista daqui e dali para você chegar não a uma solução, porque o enigma está posto. E é interessante que Machado de Assis coloque Capitu como um enigma, como algo indecifrável. E voltamos àquilo que já falamos sobre o Machado. A mulher sempre, mais do que aquele personagem, é o eterno feminino, aquilo que o homem jamais vai compreender. E aqui isso era insuportável para um Bentinho patriarcalista, autoritário, e a posse total daquela mulher. Portanto, ela escapar à compreensão dele leva a suspeitas terríveis. Pensem nisso e pensem nessa grande interpretação que o Schwartz dá, que não são só personagens, que ali Machado de Assis teria feito um retrato complexo, mas bastante direto da sociedade brasileira. Eu espero que vocês gostem da leitura e que reflitam sobre essas questões que a gente levantou aqui, ok? Um grande abraço e até a próxima!